Boa noite, professora Regiane. A gente vai fazer a nossa apresentação aqui da simulação de um jogo de captura de Pokémons utilizando o WebSimula. Tá, os grupos é o Anthony, o Matheus e eu, Victor. Noite. E são Boa os membros do noite. grupo, né? Não os grupos, mas tudo certo. Bem, nós utilizamos o WebSimula, né, para criar essa simulação com os agentes. A gente usou como problema a ideia de capturar Pokémons, né, seguindo a linha dos outros trabalhos. Ah, acho que tu pode ir passando aí. Ah, Bem, como eu comentei, a gente usou o WebSimul, né, para criar todo o ambiente, os agentes e todas as lógicas por trás. O, os problemas, a ideia da captura de Pokémons, a gente tem três modos de parada, né? Um é a ideia básica, né, que é capturar todos os Pokémons. Tem a ideia de pegar Pokébola também, né, que é um item na simulação. Capturar o Pokémon Mil, que é um Pokémon lendário, né? E no caso valeria muito mais do que capturar vários Pokémon simples. Ou ser capturado, o Pokémon ser derrotado pelo Mewtwo, né? Que é um Pokémon que não gosta de humanos e coisas do tipo, né? Então a gente colocou ele como um Nêmesis na simulação. Bom, como os agentes. Então, um agente ele funciona basicamente como uma entidade real virtual, né? Ela fica imersa no ambiente em que ela pode agir. E ela possui um comportamento autônomo. Ela tem também uma noção de representação do ambiente. Então, ela tem toda a noção em volta. E conforme ela vai interagindo com outros agentes, ela vai adquirindo essa inteligência. Pode passar. Aqui a gente tem alguns agentes que foram usados só de decoração, né, como seria a árvore e o subterrâneo aquático. Pode passar. Nós temos os outros agentes que eles servem apenas para ser capturados pelo treinador Pokémon, que a gente tem aí o Caterpie, o Charmander, pode ir para a próxima, o Horsia e a Pokébola, como o Anthony disse, né, que é um dos objetivos principais, que é capturar a Pokébola inicialmente. Pode passar. A gente tem aí também o Mew, que ele serve para ser capturado, mas como o Anthony disse também, ele é um Pokémon lendário, então quando ele captura o Mew, ele também finaliza o jogo. E o Mewtwo, ele é o agente cujo objetivo dele é perseguir o treinador Pokémon. Ok, pode passar. E a gente também tem o treinador, que ele seria exatamente o protagonista. E é ele que vai atrás de todos os Pokémons para concluir todos os objetivos do joguinho. Aqui tá um pouco do mapa, eu vou mostrar aqui só brevemente, depois eu mostro também no ambiente WebSimula lá. Ele tem 16 dos Caterpies, 4 Horsias, 4 Charmanders, um Mewtwo, um Mew e um treinador que tem na posição inicial, que seria a entrada do mapa. Aqui está o ambiente WebSimula. Como o Xing falou, tipo, a árvore e o subterrâneo aquático seria só decorativo, então mesmo ele tendo 10 de percepção, não, é só para o jogador não passar por ter algumas barreiras. O subterrâneo aquático vai muito porque o Horsea é um Pokémon aquático, então teoricamente seria por isso que ele tá ali perto, né? O Caterpie, a única lógica dele, as únicas ações é tipo movimentação, que é movimento aleatório e prioridade 1. Essa regra se vale para todos os outros Pokémons normais também, o Charmander, o Horsia e, e o Mew também, eles só se movimentam pelo mapa. A Pokébola também é um item que ele não tem nenhuma regra de comportamento, nenhuma ação.
porque ela só fica no mapa esperando o jogador pegar ela, seria um item que tá ali. E o Mewtwo, ele tem três regras, né? Ele tem o derrota agente, que é quando ele atinge o agente, ele... Aqui tá mata o agente, mas matar é um termo muito forte. E daí ele atinge o treinador e daí qualquer direção. Ele deixa o treinador forte em combate, né? Isso. Aqui tem também a regra de percepção de agente, que ela tem prioridade 2, que é logo depois. Quando ele percebe um agente, ele vai seguir o agente com a estrela. E por último, a movimentação, né? Que é movimento aleatório também, até ele achar o agente, ele fica se movimentando no mapa. Por que não dá pra, por exemplo, colocar o persegue agente antes do derrota? Porque senão ele fica só perseguindo e quando ele chega ele não faz ação nenhuma, porque a perseguição tem prioridade sobre derrotar o agente. Aqui a gente colocou um nível de percepção 7 para ele, porque se a gente eleva muito esse nível, esse agente aqui em específico fica muito forte, daí ele começa a ganhar sempre do jogador. Então a gente deixou 7, que era um nível adequado para ele não ser muito fraco, mas nem muito forte, pelo nosso contexto geral. Tem o treinador, que tem todas as regras, que a primeira seria ele foge do Mewtwo, que é o Pokémon lendário, que é a sobrevivência do jogador primariamente. Primeiro ele procura a Pokébola, ele pega a Pokébola, ele procura a Pokébola, ele captura o Charmander, ele procura o Charmander. Ele captura o Horsea, ele procura o Horsea, ele captura o Caterpie, procura o Caterpie, ele captura o Mew e procura o Mew. Esse procura o Mew seria pra, tipo, se tu quiser colocar o Mew em cima também pode colocar, mas seria justamente porque o Mew é um Pokémon... Como ele é um Pokémon lendário, ele seria um Pokémon difícil de ver. E também, durante a simulação vai ter que... Se ele vê um Charmander, ele, mesmo se ele estiver do lado de um Caterpie, ele não vai pegar o Caterpie. Por quê? Porque teoricamente seria porque o Charmander é um Pokémon mais atrativo, depois o Horsea, depois o Caterpie. Então seria essa lógica que a gente tomou, que seria mais ou menos... como o Charmander ele é mais cobiçado, então mesmo que esteja um Caterpie do teu lado, tu não vai capturar. A mesma coisa a Pokébola, porque só tem uma no mapa, então por isso que ele tem essas regras de prioridade, mas se alterar os pesos, ele coloca. O importante é só não deixar o procurar antes do capturar, que senão ele nunca vai chegar a capturar o Pokémon de fato. E a percepção ali da gente, ó, acabei me esquecendo, é 10, porque é a mesma coisa, se ele fica muito baixo, ele começa a perder muito do Mewtwo também. Então 10 foi um número adequado também, que é o padrão, né? Daí eu tentei com os outros e não, a gente tentou e não deu muito certo. Tem as variáveis também, que é o número de Caterpies capturados, o número de Charmanders capturados, o número de Horseas capturados, o número de Mew encontrados e o número de Pokéballs encontrados, que seria sempre que ele captura algum naquelas regras lá de matar o agente dentro do treinador, ele incrementa essas variáveis. Baseado nisso, a gente tem as nossas regras de parada, que é quando não tiver nenhum agente treinador, então o Mewtwo derrotou o treinador. Quando ele capturou 16 Horseas, 16 Caterpies, 4 Charmanders, 4 Horseas, ele pegou a Pokébola. Ou quando ele capturou, ele encontrou ali o Pokémon Mew. Aqui tem um mapa. Ele tem alguns pontos de sem saída, que é esses da 4 aqui, que é esses dois aqui, esse aqui e aqui em cima. Ele tinha no mapa antes outros pontos que eu deixei bem claro, que era aqui e aqui em cima também de beco sem saída, só que de novo, quando o treinador ia em algum desses becos, o Mewtwo perseguia ele e ficava, tipo, muito difícil do treinador conseguir ganhar, então nós decidimos remover esses dois cantos e já deu uma variada melhor nos resultados durante as nossas tentativas. Eu
Vou iniciar a simulação aqui pra demonstrar que tá tudo funcionando perfeitamente. Daí tem como rodar passo a passo. Mas eu vou iniciar aqui e ele vai... Como ele vai priorizar sempre, ele olhou a Pokébola, pegou, começou a pegar o Charmander aqui, daí ele encontrou os Charmanders ali em cima, só que ele tá tentando ir com movimento aleatório. Ele pegou o Charmander, daí agora como ele vai ver o Horsia aqui embaixo, pegou o Horsia, pegou o outro, agora ele vai ver os Horsias aqui de baixo. E agora ele começa a capturar os Caterpies. Ele sempre tenta fugir do Mewtwo, então ele tá tentando pegar o Caterpie, mas como fugir do Mewtwo é uma prioridade, ele tá escapando sempre. Se no caso tivesse a barreira aqui, por exemplo, ele ia sempre esbarrar na barreira e ele nunca ia voltar, né? Então, provavelmente o Mewtwo iria perseguir ele. Ia derrotar muito fácil. Então, provavelmente ele vai ficar difícil aqui pra capturar esse Horsea. Esse Caterpie eu vou... Aí, ó. E ele atingiu a condição de parada. Seria esse o nosso trabalho. E agora para as conclusões finais. A gente concluiu que a gente conseguiu utilizar a ferramenta WebSimula, entender como é que os agentes atuam na prática, tanto em uma pequena escala quanto em uma escala maior, e a gente conseguiu, nessa nossa simulação, no nosso projeto, atingir todas as 3 condições de parada em situações diferentes, né? Então a gente concluiu que era um sucesso e a gente fez a produção detalhada aqui do artigo. Então tem alguns detalhes maiores que a gente colocou, outros parecidos com a da apresentação e também as referências, que foi basicamente as duas aqui passadas em aula. A gente agradece a apresentação e seria isso.